Coragem, rapazes, disse o príncipe Bagration. Rolou pelas fileiras. Às ordens de vossa ex... Um soldado sombrio berrava esta resposta, olhando soslaio para Bagration, como, quer dizer, nem valia a pena dizê-lo no lume. Outro, sem voltar a cabeça, como que, para não se distrair, gritava também e passava. Foi dada a ordem de parar e de arriar as mochilas. Bagration passou ao lado das fileiras, depois apiou-se. Passou as rédeas ao cossaco, tirou a burca e entregou-lhe. Desentorpeceu as pernas, ajeitou o boné. A cabeça da coluna francesa, com os oficiais à frente, apareceu de trás das colunas. Com a graça de Deus, pronunciou Bagration firme e distintamente. Virou-se por um instante para as fileiras e, balanceando um pouco os braços, num passo desajeitado do cavaleiro, e como se fizesse esforço para andar, avançou pelo piso irregular. O príncipe Andrei sentiu que uma força irresistível o empurrava para a frente. Sentia-se feliz. Os franceses já estavam perto. O príncipe Andrei, caminhando ao lado de Bagration, já distinguia nitidamente o corriame, as dragonas vermelhas, até as caras dos franceses. Via claramente um velho oficial francês que, com as suas pernas tortas de sapatos, agarrando-se aos arbustos, subia penosamente a encosta. O príncipe Bagration demorava a dar novas ordens e continuava a andar, em silêncio, em frente das fileiras. De repente, do lado dos franceses, crepitou um tiro, depois outro, e por todas as fileiras desordenadas do inimigo se levantou a fumaça e começou o tiroteio. Vários russos caíram, entre eles o oficial de cara redonda, que marchara com tanta aplicação e alegria. Ora, no instante em que soara o primeiro tiro, Bagration virara-se e gritara urra. Urra ecoou pela nossa linha, e ultrapassando o príncipe Bagration, ultrapassando-se uns aos outros, numa chusma irregular, mas cheia de ânimo, os nossos soldados correram de encontro às fileiras rasgadas dos franceses. 19. O ataque do 6º Regimento de Caçadores assegurou a retirada do flanco direito. No centro, a esquecida bateria de Tuchin, que já conseguira incendiar Schöngraben, continha o avanço dos franceses. Os franceses apagavam o incêndio propagado pelo vento, dando assim tempo às nossas tropas para baterem em retirada. A retirada do centro pela ravina fazia ruidosa e apressadamente, mas sem se criar confusão entre as tropas. Entretanto, o flanco esquerdo, que estava a ser atacado e ao mesmo tempo cercado por tropas francesas, superiores em número comandadas por Lannes, flanco esse composto pelos regimentos de infantaria de Azov e Podolsk, mais o regimento dos sardos de Pavlograd, foi rompido. Bagration mandou Zherkov ao general do flanco esquerdo com a ordem de retirada imediata. Zherkov, agilmente e sem tirar a mão da pala em saudação, mandou o cavalo a trote. Porém, mal se afastou de Bagration, as forças traíram-no. Apoderou-se dele um medo insuperável, sentia-se incapaz de ir para onde houvesse mais perigo. Ao aproximar-se das tropas do flanco esquerdo, não foi em frente onde só via o tiroteio, mas começou a procurar o general e os outros comandantes onde eles não podiam estar, pelo que a ordem não foi transmitida. O comando do flanco esquerdo, pela hierarquia, pertencia ao comandante do regimento que se apresentara a Kutuzov, em Braunau, e em que servia o soldado Dolokhov. Ora, o comando do flanco extremo esquerdo competia ao comandante do regimento de Pavlograd, onde servia Rostov. Em consequência, houve um mal-entendido. Ambos os comandantes estavam irritadíssimos, e enquanto no flanco direito havia muito que começara a batalha e os franceses o atacavam, os dois comandantes do flanco esquerdo ocupavam-se ainda em conversações entre si, conversações essa cuja única finalidade era insultar-se um ao outro. Os regimentos, tanto de cavalaria como de infantaria, não estavam, pois, alerta nem preparados para a operação. Os homens, dos soldados aos generais, não esperavam a batalha e dedicavam-se calmamente a afazeres pacíficos. Davam de comer aos cavalos na cavalariça e apanhavam lenha na infantaria. Já que ele é, digo eu, de patente mais alta, dizia o alemão coronel dos hussardos, enrubescendo e dirigindo-se ao ajudante de campo, então deixa-o fazer o que lhe der na gana. Não posso sacrificar os meus hussardos. Cornetim, sinal de retirada. Entretanto, era necessário apressar-se. A canhoada e o tiroteiro, fundindo-se, trovejavam à direita e no centro,
e os capotes dos atiradores de lano já tinham passado a barragem do moinho e formavam filas à distância de 2 tiros de espingarda. O comandante da infantaria aproximou-se do cavalo num passo saltitante, montou-o, alteou-se e endireitou-se e foi ter com o comandante Pavlogrado. Foi um encontro cheio de vénias, corteses e de raiva oculta nos corações. Mais uma vez lhe digo, coronel, dizia ao general, que não posso deixar metade dos meus homens na floresta. Peço-lhe, repetiu, que tome posição e se prepare para o ataque. Eu peço que o senhor não se meta nos assuntos alheios, respondeu exaltado o coronel. Se o senhor fosse cavaleiro. Não sou cavaleiro, coronel, mas sou general russo. E se o senhor não o sabe, sei muito bem, excelência. Gritou de repente o coronel, muito vermelho, e esporeou o cavalo. Faça-me o favor de visitar a linha e verá que esta posição não presta. Não quero exterminar o meu regimento para seu belo prazer. Cuidado com o que diz, coronel. Eu não estou aqui para o meu prazer e não permito que me digam isso. O general, tendo aceitado o convite do coronel para este torneio de coragens, encheu o peito de ar e, carregando o sobrolho, foi com ele na direção da linha da frente, como se toda a discórdia entre eles pudesse ser resolvida ali debaixo de fogo. Chegaram, logo algumas balas lhe voaram por cima das cabeças, pararam em silêncio. Não havia ali nada de novo para ver, porque já no lugar onde estavam antes se observava claramente que no meio dos arbustos e nos barrancos era impossível a cavalaria operar e que os franceses estavam a contornar o flanco esquerdo. O general e o coronel olhavam um para o outro severa e significativamente, como 2 galos prontos para a luta, cada um na espera inútil de sinais de cobardia da parte do outro. Ambos passaram com distinção no exame. Como não tinham nada para dizer e como nenhum deles queria dar ao outro motivos para afirmar que tinha sido ele o primeiro a sair da zona de fogo, ainda ficariam ali muito tempo parados, cada qual pondo à prova a coragem do rival, se não se ouvisse na floresta, quase nas costas deles, o tiroteio das espingardas e um grito abafado de muitas vozes. Os franceses atacavam os soldados que andavam à lenha. Os hussardos já não podiam recuar juntamente com a infantaria. As fileiras francesas tinham-lhes cortado o caminho de retirada à esquerda. Por mais intransitável que fosse o terreno, agora era-lhes necessário atacar para abrirem caminho. O esquadrão onde servia Rostov, que acabara de montar no cavalo, foi deixado cara a cara com o inimigo. De novo, como na ponte de Enns, não havia ninguém entre o esquadrão e o inimigo, além daquela linha terrível do desconhecido e do medo, linha que separa os vivos dos mortos. Todos sentiam este limiar e inquietava-os a questão de saberem se superariam ou não este limiar e como o superariam. O coronel aproximou-se da linha da frente, respondeu com desabrimento e irritação às perguntas dos oficiais e, como um homem que insiste desesperadamente na sua decisão, deu-lhes uma ordem. Ninguém dizia nada de definido, mas já corria pelo esquadrão o rumor do ataque. Soou o comando de formar, pois desuniram os sabres a ser tirados das bainhas. Porém, ainda ninguém se mexia. As tropas do flanco esquerdo, a infantaria e os hussardos, sentiam que os próprios chefes não sabiam o que fazer, e a hesitação dos comandantes transmitia-se às tropas. Que horror! Mais depressa, que isto venha mais depressa, pensava Rostov, sentindo que chegara finalmente o momento de experimentar o prazer do ataque, de que tanto lhe tinham falado os seus camaradas hussardos. Vamos com Deus, rapazes, ouvia-se a voz de Denisov, que é aquele que tem o defeito na fala. Aterrote! Na primeira fila, ondularam as garupas dos cavalos. O Gradchik puxou as rédeas e arrancou sozinho. À direita, Rostov via as filas dos hussardos do seu esquadrão, mas à frente distinguia uma faixa escura que não se conseguia ver nitidamente, mas imaginava ser o inimigo. Os tiros ouviam-se, mas ao longe. Trote puxado soou a ordem e Rostov sentia que o seu Gradchik dava à garupa, passando do trote ao galope. Adivinhava de antemão os movimentos do cavalo e sentia-se cada vez mais animado. Reparou numa árvore solitária à sua frente. Primeiro viu a árvore à frente naquele limiar que lhe parecia tão medonho, mas ao ultrapassar a árvore e limiar e não acontecera nada de terrível, falta ali um artigo, onde ficava tudo ainda mais animado e alegre.
Oh, como vou espadeirá-los a todos, pensava Rostov, apertando na mão o punho do sabre. Urra! Soaram as vozes. Agora quem me cair nas mãos vai ver, pensava Rostov, esporeando o Gratchik e, ultrapassando os outros, meteu-se a galopar a toda a força. Já se viu o inimigo em frente. De repente, pareceu que um feixe de varas fustigou o esquadrão. Rostov levantou o sabre, preparando a cutilada. Mas nisto, o soldado Nikitendo, que galopava à sua frente, separou-se dele e Rostov sentiu, como num sonho, que continuava a voar em frente e com uma velocidade sobrenatural e ao mesmo tempo não saía do lugar. Aproximou-se-lhe por trás o Bondarchuk, o sardo que conhecia bem, e lançou-lhe um olhar zangado. O cavalo de Bondarchuk saltou para o lado e continuou a correr. O que se passa? Não avanço? Caí. Estou morto. Perguntou e respondeu a si mesmo Rostov no mesmo instante. Já estava sozinho no meio do campo. Em vez dos cavalos em movimento e das costas dos hussardos, via à sua volta a terra imóvel e o restolho. Sentia sangue quente debaixo dele. Não, estou ferido e o cavalo está morto. O Gratchik soergueu-se sobre as patas dianteiras, mas caiu logo, comprimindo uma perna do cavaleiro. Da cabeça do cavalo corria sangue. O cavalo esperneava e não conseguia levantar-se. Rostov quis pôr-se de pé, mas caiu também. A bolsa de couro tinha-se prendido à sela. Onde estavam os nossos, onde estavam os franceses? Isso não sabia. Não havia ninguém ao seu redor. Libertou a perna e levantou-se. Onde? De que lado estava a linha que separava os dois exércitos? Perguntava a si mesmo e não conseguia responder. Aconteceu-me alguma coisa má? Estas coisas acontecem. E o que é preciso fazer nestes casos? Pensou. Levantou-se e só então sentiu que qualquer coisa alheia lhe pendia do braço esquerdo entorpecido. Aquela mão não parecia a dele. Examinou-a procurando em vão o sangue. Vem alguém, finalmente, pensou com alegria ao ver várias pessoas que corriam na sua direção. Vão ajudar. À frente de todos vinha um homem de barretina estranha e de capote azul, moreno, bronzeado e de nariz aquilino. E vinham mais dois, e vinham muito mais atrás deles. Um deles pronunciou qualquer coisa estranha. Aquilo não era russo. Mais adiante, no meio das pessoas iguais a estas, estava um sardo russo. Seguravam-no pelos braços por trás dele, seguravam o cavalo. Deve ser um prisioneiro nosso. Pois, será que também me vão apanhar a mim? Mas que gente é esta? Pensou Rostov sem querer acreditar nos seus olhos. Serão franceses? Olhava para os franceses que se aproximavam e, apesar de um segundo antes ainda galopar para atacar estes franceses e os cortar aos bocados, a sua proximidade parecia-lhe agora tão terrível que não acreditava nos seus próprios olhos. Quem são? Por que estão a correr para aqui? Será por mim? Para quê? Para me matarem? A mim, de quem todos gostam tanto? Veio à memória o amor que a mãe tinha por ele, a família, os amigos, e aquela intenção de o matarem pareceu-lhe impossível. Mas talvez me queiram mesmo matar. Ficou mais de 10 segundos parado, sem se mexer e sem compreender a sua situação. O primeiro francês, o do nariz aquilino, chegou-se tão perto que já se lhe via a expressão do rosto e a fisionomia desconhecida, exaltada, daquele homem que, com a baioneta em risco, sustendo a respiração, avançava com tanta facilidade. Para ele, assustou Rostov. Pegou na pistola e, em vez de a disparar, atirou contra o francês e fugiu com quantas ganas tinha na direção de uns arbustos. Não corria com o mesmo sentimento de dúvida e de luta que tinha posto na ponte de Ennes, mas com o sentimento da lebre que foge aos cães. Apoderou-se de todo o seu ser o exclusivo sentimento de medo pela sua vida jovem e feliz. Saltando rapidamente sobre as moitas divisórias das corelas, tão vertiginosamente como corria outrora a brincar à apanhada, corria como um louco pelo campo, virando de vez em quando para trás o seu rosto pálido, bondoso, jovem, e um frio de terror percorria-lhe as costas. Não, é melhor não olhar, pensou. Mas quando chegou ao abrigo dos arbustos, voltou de novo a cabeça para trás. Os franceses estavam longe e, no breve instante em que Rostov olhou para trás, viu que o primeiro francês já não corria, mas andava, e, virando a cabeça, gritava alto qualquer coisa ao seu companheiro. Rostov matou. Não bate certo, pensou. Não pode ser que me queiram matar. Entretanto, o seu braço esquerdo tornara-se tão pesado como se dele pendesse um peso de 2 arrobas. Já não tinha forças para continuar a correr. O francês também parou e fez pontaria. Rostov cerrou os olhos e dobrou-os. Dobrou-se. Uma bala, depois outra, passaram-lhe ao lado,
a zumbir. Juntou as últimas forças, segurou a mão esquerda e com a direita atirou-se para dentro dos arbustos. Estavam lá os atiradores russos.